O Opala Preto, o carro que coleta órgãos, a lenda urbana brasileira do tráfico humano. Imagine, você acorda, o frio é insuportável, dilacerante. Não é a temperatura ambiente, é o gelo. Seu corpo submerso em uma banheira, cubos de gelo flutuando ao seu redor. A cabeça gira, a memória falha, mas ao tentar se levantar, uma dor lancinante atinge suas costas. Você toca. Não é só a dor, é uma incisão cirúrgica, mal costurada, fria. O pânico não vem pelo despertar, vem pela certeza. Você foi sedado, cortado e, enquanto estava congelando, um pedaço vital de você foi levado. Esta é a assinatura da lenda urbana mais aterrorizante do Brasil. Não é um fantasma, é o Opala Preto. E ele não busca almas, ele busca órgãos. Como um carro clássico, sinônimo de poder e velocidade, se transformou no vetor do crime mais repugnante. Porque, no Brasil, a paranoia global do roubo do rim encontrou sua personificação mais sombria em um Chevrolet Opala Preto. Para o Obscura Informação, vamos dissecar a verdade técnica, estratégica e sociológica por trás deste mito que transformou o medo da violência em terror cirúrgico. A origem, o vetor global do medo. Antes de ser brasileiro e Opala, esta lenda era universal, conhecida como The Kidney Theft, o roubo do rim. Ela nasceu nos Estados Unidos e se espalhou como um vírus. A narrativa básica é sempre a mesma. A vítima é drogada em um hotel ou festa, acorda na banheira com gelo e a nota aterrorizante: seu rim foi roubado, procure ajuda. A lenda funcionava porque explorava dois medos primários: o da perda de controle, ser drogado sem saber, e o da monetização da vida, o corpo como commodity. A verdade inconveniente do gelo. A banheira de gelo, frequentemente ridicularizada por médicos por sua imprecisão em um ambiente não hospitalar, é o detalhe técnico mais brilhante da lenda. Estrategicamente, o gelo tem três funções psicológicas e fisiológicas no mito. 1. Causa choque térmico, dificultando a consciência imediata. 2. Age como um vasoconstritor natural, retardando o sangramento de vasos menores. 3. E, crucialmente, estabelece a condição da vítima como um produto resfriado, não um paciente. O gelo transforma o corpo humano em uma embalagem, a personificação nacional. Por que o Opala? No Brasil, o mito encontrou seu veículo perfeito. O Opala, especialmente o modelo preto, não é apenas um carro antigo, é um símbolo de dualidade. Historicamente, foi o carro da alta cúpula, mas, mais pertinentemente, o carro da polícia e da repressão nas décadas de 70 e 80, como o famoso Opala da Rota em São Paulo. Ao mesmo tempo, ele era o carro imponente, lacrado, de grupos de extermínio ou de criminosos notórios. O Opala Preto não é um carro de família. Ele carrega o peso do poder inquestionável, da autoridade sombria que pode desaparecer com você sem deixar testemunhas. Sua cor preta e vidros escuros transformam-no em uma câmera escura rodante, onde a vítima entra, mas o exterior não vê o que acontece dentro. A escolha deste carro não é aleatória. É uma estratégia de intimidação baseada na memória social de violência. O modus operandi detalhado e a fragilidade da vítima. A lenda do Opala Preto traficante de órgãos evolui para um nível de horror social ao focar na vulnerabilidade. A vítima é escolhida por sua fragilidade contextual, sendo elas crianças, em áreas de pouco movimento, abordadas com a clássica isca de doces ou brinquedos. Adultos desatentos, aceitando carona amiga ou bebida gentil em bares. Profissionais do sexo, garotas e garotos de programa. Abordados na calada da madrugada, em zonas de prostituição, onde a presença de um carro de luxo como o Opala não levanta suspeitas imediatas, e o desaparecimento inicial é menos notado. O ciclo do horror perfeito e o cenário do crime. A estratégia do sequestrador é se aproveitar do anonimato,
A vítima é rapidamente levada ao sono profundo por sedativos. O Opala, agora, é uma ambulância do avesso, um veículo que leva para a morte em vez do socorro. A etapa final do crime, a colheita, frequentemente acontece em locais discretos. No caso dos profissionais do sexo, a lenda ganha ainda mais força ao usar motéis baratos ou abandonados, isolados do público, como centros cirúrgicos. A vítima é encontrada posteriormente nas banheiras geladas desses motéis, sublinhando que o crime ocorreu em um local já associado ao anonimato e ao risco. O vício do terror e o pânico social. Exato. A lenda do Opala Preto ganhou força máxima na periferia de São Paulo, especialmente na região do Capão Redondo e na Zona Sul, por volta de 2010. Pais proibiam crianças de aceitar doces ou conversar com estranhos em carros. O carro Opala Preto não era mais um mito, era uma orientação de segurança pública não oficial. O medo não se limitou à infância. Relatos de motoristas que viram um Opala preto parado à beira da estrada ou que sentiram o motor roncando ameaçadoramente atrás de si, mesmo quando a rua estava vazia, são o gatilho de curiosidade final deste bloco. Este carro age como um predador silencioso, uma criatura de ferro e tinta que a qualquer momento pode te levar do cotidiano para a banheira gelada do horror. O mercado negro da vida. A estratégia do tráfico. Dissecamos o método do Opala Preto, o veículo do medo e as vítimas estrategicamente escolhidas em sua vulnerabilidade. Agora, para atingir o clímax deste terror urbano, precisamos entender a economia exata por trás do crime. O Opala Preto não é um assassino sádico, é um agente de logística, o rim e o fator de sobrevivimento. Porque o rim? A resposta é uma fria matemática biológica. O ser humano possui 2 rins e pode viver plenamente com apenas um. Essa redundância é a brecha técnica explorada pelo tráfico. A extração de um rim, quando realizada por alguém com treinamento mínimo, muitas vezes paramédicos renegados ou estudantes de medicina aliciados, não é fatal. A meta não é matar, mas colher com o mínimo de rastros. Estrategicamente, um corpo abandonado, porém vivo, gera confusão policial e não um caso imediato de homicídio. O fator de sobrevivência é, paradoxalmente, a garantia de impunidade inicial. O Opala, ou o setup do motel, servia como o primeiro ponto de processamento. Imediatamente após a remoção, o órgão deve ser preservado. O mito sugere a geladeira portátil, e tecnicamente é isso. O rim precisa ser imerso em uma solução especial, como a solução de Viaspan, e mantido a uma temperatura fria constante, mas não congelante, para evitar a necrose. O tempo de isquemia fria é crítico, geralmente até 36 horas. Isso significa que o Opala Preto operava em uma rede rápida. Este timing impõe uma logística internacional ou interregional precisa. O traficante do Opala era apenas o coletor de campo, a base da pirâmide. Acima dele estava a organização que transportava o órgão para o comprador final. O valor de mercado de um rim ilegal pode oscilar entre 50 mil a 200 mil dólares globalmente. O motorista do Opala recebia uma fração disso, mas o suficiente para manter a máquina do medo lubrificada com o terror. A precisão do crime era diretamente proporcional ao lucro. O clímax emocionante, a caça ao Opala e o ponto de ruptura. O pânico atingiu seu pico. Não eram mais apenas boatos sussurrados. Eram notícias em jornais de periferia, avisos em escolas e, crucialmente, investigações policiais reais sobre desaparecimentos que se encaixavam no padrão. O Opala Preto se tornou um fantasma reconhecível. Qualquer Opala Preto, em qualquer esquina, virava motivo para alarme. O efeito Carlão da Baixada e a fusão do terror. Neste momento de clímax, o medo do Opala ladrão de órgãos se funde, em alguns locais, com a lenda do Opala fantasma do Rio de Janeiro, Carlão da Baixada.
O carro passa a ser visto não apenas como um veículo de criminosos, mas como um predador sobrenatural, imune à polícia e à razão. Essa fusão intensifica o terror. Você não está sendo caçado por um homem, mas por uma entidade que exige seu corpo como pedágio. Mas o clímax da história não é a prisão de um único homem. É o colapso da lenda. A lenda do carro Opala preto ladrão de órgãos atingiu tamanha saturação que começou a se desmentir. As investigações policiais nunca encontraram a rede centralizada de Opala Motel Gelo. Os casos de sequestro eram, em sua maioria, assaltos ou outros crimes bárbaros, mas o público, já condicionado, só conseguia ver a mão do Opala preto. O desfecho mais angustiante desta lenda é que ela se provou mais poderosa que a realidade. Mesmo sem provas materiais de um serial killer de órgãos atuando no Opala, a cicatriz mental e física dos sobreviventes era interpretada como a prova do roubo. O verdadeiro clímax é o trauma persistente de quem despertou na banheira de gelo, sabendo que para a sociedade seu corpo já foi considerado uma mercadoria descartável. Conclusão, reflexão e aprendizado. O Opala preto, hoje, serve como uma poderosa mensagem de reflexão para o obscura informação. O terror que ele inspira não está no carro, mas nas falhas do nosso sistema. A lenda do ladrão de órgãos é um espelho. O medo da medicina clandestina, a desconfiança nas instituições e a crença de que a vida humana pode ser negociada no submundo para salvar os ricos. A vulnerabilidade marginal. O foco em crianças e em pessoas que vivem na margem expõe a quem a sociedade está disposta a perder para que o crime se concretize. A fragilidade da notícia. O poder de um boato que, por ser verossímil e tecnicamente assustador, se torna uma verdade inquestionável. O Opala preto é a materialização do nosso medo de que, por trás da fachada de normalidade urbana, exista uma indústria fria, exata e disposta a nos reduzir a um simples inventário de peças. A lição que fica é: o Opala pode ter desaparecido das ruas, mas a paranoia de sermos apenas mercadoria continua circulando em alta velocidade. Se você sentiu o arrepio do Opala preto, se o mistério da logística do crime te prendeu, é porque você pertence a esta comunidade de curiosos. Inscreva-se no Obscura Informação, deixe seu like, ative o sino e compartilhe este vídeo. Só assim garantimos que histórias sombrias como a do Opala preto, o carro que se tornou um bisturi sobre rodas, jamais serão esquecidas.